Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ego Disruptivo, um podcast onde partilhamos reflexões de uma mentalidade pragmática, sem tabus e com preocupações em efeitos práticos. Hoje vamos falar de inteligência artificial. Vamos passar um pouco o uso que damos destas ferramentas, como nos têm ajudado, as nossas preocupações e vamos também ter aqui um pouco de discussão sobre a ética e qual o impacto desta no meio social e laboral. Por isso, fiquem desse lado e esperem para mais. Muito bem, antes de falarmos aqui de inteligência artificial, mas já a pensar em inteligência artificial, quais é que acreditam que vão ser as skills do futuro? As skills do futuro. Queres começar tu, Paulo? Então, posso intervir. As capacidades do futuro. Eu acho que as capacidades do futuro. Acho que nós temos um conjunto de capacidades muito associadas àquilo que é a natureza humana que vão continuar a existir. E eu acredito que no futuro nós vamos sofrer menos para trabalhar. Acho que o trabalho vai ter. Acho que vai estar muito mais associado à busca daquilo que é importante, daquilo que é certo ou errado. Porque isso tem muito mais a ver com a perspectiva, qual é a nossa perspectiva enquanto seres humanos para o futuro, do que propriamente em fazer tarefas mais sôfregas que nós temos que fazer, que temos que resolver, que temos que, no fundo. Acho que tudo aquilo que é todas aquelas tarefas mais mecânicas que nós fazemos hoje vão ser tendencialmente automatizadas. E isso não é com a inteligência artificial, não é? A programação é isso. Programar é isso. É tu pegas um problema que podias fazê-lo mecanicamente e automatizas-o e metes essa máquina a trabalhar constante no futuro, não é? Depois dela feita, e deixas de ser tu a fazer essa tarefa. E portanto, e agora talvez com a inteligência artificial esse processo seja acelerado. Então o que vai restar vai ser aquilo que nós consideramos certo ou errado. E como é que, bom, portanto, o que vai restar vai ser a decisão de nós aplicarmos essa energia e essa força da inteligência artificial, da automatização, no sítio certo. Vai ser escolher o local. Eu vejo isso um bocadinho diferente. Tu disseste sofrer menos. Eu diria sofrer um bocadinho de uma maneira diferente. Não diria menos. Porque até nós vamos ficar com mais tempo livre para resolver outras coisas que ainda não encontramos que precisamos de as resolver. E quero dar o exemplo. Nós antigamente fizeste o ponto de tarefas mais físicas e nós Certo. criámos os robôs. Mas Certo. depois temos os robôs a fazer as tarefas físicas, conseguimos nos dedicar a outras tecnologias, que depois agora está a surgir o AI, porque de repente está tudo automatizado e conseguimos nos dedicar mais a estratégias, a otimizações. De repente tens uma fábrica a produzir sozinha, tu tens é que encontrar os bottlenecks e como é que otimizas o teu processo. É um sofrer diferente, porque não é físico, é mais mental. É mais mental. Né? E nós temos aquelas questões do mental, o bem-estar, os burnouts e não sei o que também são problemas que advêm da... Ou seja, eu só quero fazer o contraponto que é um sofrer Não, mas diferente. acho que podes fazer. É um sofrer diferente. Faz todo sentido. Porque vamos Só tem perspectiva. vamos passar a ter mais tempo a outras coisas. E com o surgimento da inteligência artificial, nós vamos conseguir, na minha perspectiva, decidir e ver algumas coisas que não estávamos a conseguir ver. Eu quero dar um exemplo. Imagina. Nós vamos ter mais necessidade de pensar sobre as decisões que vamos tomar, porque a inteligência artificial vai nos dar coisas que nós não víamos, que não estávamos a conseguir ver. Vou dar um exemplo da indústria farmacêutica. Nós estamos habituados a... Imagina, uma empresa que faz comprimidos, está habituada a combinar uma série de ingredientes e dizer assim, ok, isto seria uma boa combinação. Então, tem o domínio deles, não é? E agora tens um modelo de inteligência artificial que, para além de conhecer todas as propriedades dos elementos e não se esquecer deles, o ser humano tem uma tendência a se esquecer ou a ter opiniões, eu acho que isso não vai funcionar assim. Falha. Conhece o domínio da física, conhece o domínio de tudo e mais alguma coisa e de repente diz assim, olha, se tu combinares este elemento assim, na tua receita,
tu vais ter mais 0,5% ou mais 1% de eficácia. Nunca pensei sobre isso. Será que faz sentido? Então tu vais estar mais do lado da validação do que do lado da descoberta. E aí vai ser outro tipo de, entre aspas, raciocínio ou sofrer diferente, porque tu vais ter, perceber se as decisões fazem sentido, aquilo que te foi proposto, e aplicar isso e testar isso. Enquanto que neste momento nós não estamos muito na descoberta, não é? Mas de repente, quando atiras para um sistema como esse, que é capaz de dar relações que tu nunca tinhas visto antes, e um dos poderes dos modelos que se usa de machine learning é mesmo descobrir comportamentos e patterns que nós não conseguimos ver. Não é? E eu acredito que uma das skills que nós vamos ter que ter mais vai ser essa capacidade de decisão, de validação, de compreender o que é que ele nos está a dar, porque é uma ferramenta nova que nos está a dar um output diferente, ter mais consciência, digamos, e bom senso naquilo que seriam coisas que façam sentido ser testadas ou não, porque de repente aquilo pode dizer uma coisa absurda, não é? E eu acho que vai haver assim um skill set em que nós não precisamos de saber tanto as combinações e as fórmulas químicas, isso vai começar a desaparecer e nós vamos começar a ganhar mais skills, uma skill mais acima de decisão, compreensão, teste, validação. Assim, tu falaste aí de um ponto da validação. A validação está muito associada, acho que é um ponto importante, porque tipicamente a inteligência artificial tenta resolver problemas que não são straightforward, não é? Não é tipo... Ninguém usa a inteligência artificial para implementar a soma ou a multiplicação, não é? As pessoas usam a inteligência artificial para traduzir um texto, por exemplo. Por causa das probabilidades que existem entre as palavras, não sei o quê. O contexto mesmo. O contexto, exatamente. Ou seja, e isso é sempre... O resultado que... Nesse tipo de tentativa de resolução de problemas, o resultado é sempre probabilisticamente certo. E não certo. Não é? Como noutros casos, a gente automatiza coisas que consegue até provar, se quiser, matematicamente, que o resultado é aquele esperado. E está de acordo com uma determinada fórmula lógica. Eu acho que esse tipo a mecanização, ou seja, eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar a construir cada vez mais rápido máquinas que resolvem problemas. Certo. E acho que nós vamos ficar com mais tempo para pensar quais são as máquinas importantes que nós temos que desenvolver. Não é? Porque de repente, se formos a pensar neste momento, nós não temos assim tanto tempo para isso. Quais são as máquinas importantes que temos que desenvolver? Nós normalmente desenvolvemos as máquinas, não é? Então eu acho que com a inteligência artificial toda a gente vai conseguir ter acesso a tempo para pensar quais são as máquinas importantes. Porque neste momento são altos cargos de gestão e tal, é que digo, ok, a estratégia, não é? Ou seja, vai sobrar mais tempo para a estratégia. E até agora tu tens modelos que te dão as melhores fórmulas e a melhor estrutura. Por exemplo, no outro dia vi uma peça, até vou falar de um exemplo, uma questão da Porsche. A Porsche uma vez fez um pistão, e depois pediu um modelo que compreendia estruturas, não sei o quê, e assim, desenha um pistão, ou seja, que aguente estas determinadas forças e que gaste menos material e seja mais eficiente. E o pistão que ela gerou, depois aquilo foi impresso numa máquina 3D de aço, lá do material que eles usam, e eles conseguiram ganhar 30 cavalos no carro. Só por aquilo gastar menos material, ser mais leve, tem menos inércia, gera menos atrito mecânico, menos perdas mecânicas e era uma coisa que tu de repente imaginas assim, agora quantos engenheiros é que eu tenho que pôr a trabalhar durante quanto tempo a conseguir gerar isto? E de repente tu preocupas-te com outras coisas. Claro. Porque as estruturas já te começam a ser dadas. Tu tens que olhar e tem que haver um entendimento. Isto faz sentido. Vamos para a prova. Valida-se. Fogo. Ótimo. Certo. E pode-se dedicar a outras coisas. Ou seja, nessa ideia que estavas a dar das máquinas, a fórmula de construir determinadas coisas já nos vai ser dada muito mais facilmente e podemos nos preocupar outra vez com estratégias de planificação e otimização de processos. Sim, porque aí tu reduziste o trabalho humano à concepção do pistão. E isso é... Tu disseste que o pistão tem que ter determinadas características, os resultados que o pistão tem que mudar são mais ou menos estes, e digamos, tudo que foi trabalho de brute force que poderia ser feito pela equipa de engenheiros, foi feito pelo computador, porque tem energia infinita e pode estar... Já viste que de repente aplicas isto em várias partes num automóvel e chegas ao fim e gastas 40% de material. Menos. Sim, e consegues ter mais performance, mais leveza e a mesma integridade estrutural. Certo, claro.
E então estas skills de desenho ou engenharia, que nós tínhamos que fazer 5 anos de universidade e mestrados e muita experiência para conseguir desenhar algo assim, otimizar algo. E gerava muito volume de trabalho. Muito volume de trabalho, agora é mais gratuito. É mais gratuito. Não é? Sem E dúvida. agora já viste o que é que se pode um gajo... Ou seja, as skills mudam. Quero dizer que as skills mudam. Nós Sim, temos sim, que preocupar a usar mais a absolutamente. ferramenta e concentrarmos-nos noutras coisas mais high level e estas aqui começam a ser mais resolvidas. Certo. Sim, claro. Mas na questão da validação, eu tenho uma dúvida que é, se à medida que formos evoluindo, a máquina também vai evoluindo, começamos a ter mais acreditação nela, ou seja, em vez de dar 99%, aproxima-se de 99,9% E tu acreditas em tudo o que ela diz. E passado gerações, aquilo, tu deixas de validar. Pode ser um problema. Eu também já me questionei sobre isso, porque de repente, neste momento, os modelos ainda têm alguns erros, nós conseguimos detectar alguns erros quando estamos a usá-los. De repente, fazemos uma pergunta de algo que conhecemos e vemos que ela às vezes introduz ali uma coisa que não é bem correta. Mas a partir do momento, vou falar por mim, que eu começo a ganhar alguma confiança em que faço 1, 2, 3, 100, 1000 perguntas e estão todas corretas, eu começo a acreditar cegamente e não valido, e aí começa a ser um problema. Não é? Porque pode surgir uma altura em que a máquina, há quem me defenda que possa haver uma tomada de consciência, coisas assim, pode deliberadamente fazer uma decisão errada ou de propósito que possa influenciar a vida de muita gente. Por exemplo, a questão da indústria farmacêutica é super importante, não é? Por isso é que tem que haver sempre a validação e os testes. Agora tu dizes assim, não, mas foram feitos milhares de testes em todas as recomendações do passado, foram todos ótimos e agora existe uma empresa que decide que vai dar skip aos testes porque consegue poupar dinheiro porque o modelo tem 99,99% de certeza. Isso de repente vai implicar aqui decisões morais, não é? Têm que ser tomadas em conta. Não se pode acreditar cegamente na máquina. Senão a máquina é quase um Deus e não pode ser, não é? Acho eu. Assim, eu acho que... imagina, o que nos dá certeza... Quando nós estamos aqui a falar de certeza científica, não é? É tipo... A gente... Normalmente... Pronto, existe a certeza mais filosófica, que é uma coisa que não se consegue... O que é que está certo ou está errado, não é? Podemos ir por aí. Mas esta certeza que a gente está aqui a falar é a certeza científica. No fundo, o ser humano o que é que fez? Criou um método científico para criar mais ou menos... Para fazer um acordo. Olha, se nós provarmos alguma coisa seguindo este método científico, vamos acordar que isto está certo. Não é? Sim. Foi uma convenção. Eu acho que a lógica vai se aplicar na mesma. Percebes? Tu não consegues dizer que aquilo é certo. Que, neste momento, as respostas de um AI, nós não conseguimos dá-las como certas. Mas também podemos pensar que as respostas da ciência não estão certas. Bom ponto. Sim. Ainda estão a ser descobertas. Aliás, a ciência muitas vezes evolui destruindo-se a si própria. Sim. Não é? O Einstein destruiu o Newton, não é? Portanto... pode ser certo até determinado ponto. Isso, até que portanto, uma coisa que esta questão de... Eu acho é que nós muitas vezes temos a sensação que quando é um ser humano a validar, a coisa parece mais certa, não é? Existe um processo em que está ali um conjunto de pessoas que tentam validar o output, não é? E pronto. Mas a questão aqui existe aqui uma questão ética, não é? Porque, de repente, a responsabilidade de um erro está num mecanismo e não num conjunto de seres humanos que deviam ter feito o trabalho bem feito ou não. Depois culpa quem? não conseguimos distribuir a culpa para ninguém, nem a responsabilização e de repente... Mas sim, é um problema, sem dúvida. É um problema que... Mas repara, vai-se aplicar... O método científico pode-se aplicar ao modelo. Sim. Porque podemos dizer assim, olha... Nós tínhamos um sistema de validação, não é? E este sistema de validação formalizado desta forma dava-nos 70% de garantias que todos os outputs eram válidos, eram certos. E nós agora temos que olhar para o modelo e perceber qual é a percentagem de certeza. Só que isto é uma complexidade. Isto leva aqui a uma questão, e já estamos a entrar assim, já vou entrar assim num campo acho que mais filosófico, porque estamos aqui a falar de coisas mais práticas, skills e não sei o quê, mas
Imaginemos que passámos 50 anos a usar AI e a AI governa as nossas vidas e nós, para tudo e mais alguma coisa, usamos AI. A AI fez com que toda a gente não sofresse e vivíamos numa sociedade muito boa, toda a gente a viver bem, ok? Graças às suas decisões e à sua interpretação do mundo. E o AI vai haver uma altura em que diz assim: a população do mundo tem que ser reduzida a 50%. Esta decisão, depois, tem que ser seres humanos a tomar. E nós temos maneiras de pensar diferentes. O ser humano acredita muito. O que eu quero dizer é que muitas das vezes a fé, a crença, o acreditar mesmo, dizer que eu vou conseguir resolver, pode tomar um papel que o AI não compreende. Porque o AI só se baseia em coisas do passado, em informação do passado. Certo, e nunca vai compreender. Eu acho que... E aí acho que é este um medo que pode haver das ferramentas. Sim, mas repara, aí estamos nós nunca delegamos à tecnologia o sentido da nossa vida. Ainda. Porque nós não sabemos o que pode vir aí. Mas nunca o fizemos. Nunca o fizemos. Mas também nunca tivemos uma ferramenta como temos ao longo da história, certo? Ao longo da história da humanidade, tu sempre delegaste o sentido da vida às religiões. Mais ou menos. E portanto... e porquê? Pela incapacidade de resposta. Muitas vezes. Pela incapacidade da resposta concreta. Tu nunca conseguiste decidir muita coisa. Isso nós chegámos a um ponto em que nós falávamos que estas tecnologias, que estas skills começam a mudar. Não é? E nós, imaginamos, nascemos outra vez. Okay? E nascemos daqui a 10 anos e nós não precisamos de aprender nada de engenharia para desenhar um motor. Não sei nada de engenharia para desenhar um motor. Eu acredito-me em tudo aquilo que o modelo dá. Ok. Eu tenho uma incapacidade de decisão. A outra geração a seguir vai ter outras incapacidades de decisões. Até chegar a um ponto em que tu és incapaz de decidir sobre algumas coisas, nem as entendes, mas tudo o que aquilo te deu até agora fez sentido. Mas repara, eu acho que o ser humano aí vai querer na mesma aprender sobre as coisas, percebes? Porque vai querer compreendê-las. Por exemplo, podemos pensar assim: este presente que tu tens, tu não precisas de estudar a história. Mas se for estudar a história, tu vais compreender o presente. Estás a perceber? Sim. Então, por exemplo, daqui a 20 anos, não é? Temos modelos de AI que, imagina, desenvolvem motores de automóveis de uma forma absolutamente autónoma. Tu só precisas quase dizer: olha, eu quero um motor de automóvel assim, e ele desenvolve o motor do automóvel. Não. O ser humano pode ter duas atitudes, que é absorver logo o output, mas pode querer compreendê-lo. Não é? E aí vai acontecer um mecanismo parecido com aquilo que é o estudo da história, não é? Outras skills, vão nascer outras skills em cima do AI. Exatamente. Só que ele, se calhar, ele não vai precisar de ter o trabalho de executar a construção do motor e tal, certo? Mas a compreensão do motor, ele, se o quiser compreender, vai ter que estudar engenharia. Não tem hipótese. Ou outras ferramentas que surjam para compreender em que é que o modelo se baseou, para chegar àquela conclusão, e que o próprio modelo explique os detalhes em que é que se baseou para chegar ali. E se fez sentido ou não. Mas concordo, certo? A história é um bom exemplo disso, não é? Porque, por exemplo, recentemente estou a ler um livro sobre a história da economia. E está a ser incrível. Por acaso já há muito tempo que não estava a história. E está a ser muito bom, porquê? Porque novamente estou a ter aquela sensação de que efetivamente estudar a história de uma determinada área, de um determinado conceito, faz com que tu compreendas o presente de uma forma muito interessante e tentes também perspectivar o futuro. Mas de repente tens uma ferramenta que tu não precisaste de compreender a história da economia e podes perguntar, baseado no que está a acontecer, onde é que a economia pode tender. E de repente, estás a perceber, estás a ver a cena, e é super acelerador. Sim. Mas lá está, a ferramenta também tu tens de conseguir perguntar à ferramenta, entenderes em que é que tu te baseias. Claro. Como é que chegaste a essa conclusão? Explica-me porquê. Para também entender. E de repente existem duas pessoas aqui. Uma pessoa que leu 50 livros de finanças e história da economia, alguém que não leu fez 50 perguntas. Estás a perceber? Certo. E isto é super acelerador, são pessoas diferentes, mas concordo contigo, e também para responder à pergunta do Francisco, as skills vão mudando, não é? Começas a ter que deixar de saber, se calhar, menos do, entre aspas, o básico, não é? Engenharia não é o básico, mas começar a compreender, a validar mais, a saber usar, e também acho que o domínio das pessoas vai começar a expandir mais um bocadinho.
Porque de sim. repente tu podes sim de engenharia, uma engenharia mais mecânica, mas com ferramentas assim aceleradoras da cena podes gerar modelos mais aerodinâmicos, coisas mais relacionadas com físicas e assim, mesmo o vento, mesmo as cenas aerodinâmicas, pode não ser uma skill que tu tenhas ou não tens, mas consegues fazer uso dela através da ferramenta e consegues ser mais autónomo. Quase como nós falámos muito do exemplo do software. Hoje em dia, alguém que seja um full stack, com ferramentas deste género, não precisa de um designer, por exemplo. Há ferramentas que já dão logotipos, há ferramentas que já escrevem textos, há ferramentas que já fazem designs. Não são bons, não são adaptadas. Mas antigamente tu não conseguias fazer absolutamente nada. Certo. E agora tu já consegues ter alguma coisa, já consegues fazer coisas muito vais deixar, por exemplo, vai sobrar para o designer tudo aquilo que é mais artístico, por exemplo. E quando eu digo artístico, digo algo mais... que é uma por exemplo, o exercício de transpor um sentimento, por exemplo, a AI nunca vai conseguir fazer isso. Certo. Pode conseguir transpor o sentimento baseado em o que outros fizeram transmitir. Exatamente. Tu podes pedir a dizer assim, desenha-me isto assim no estilo do cubismo, Van Gogh naquela era. Ou na temática do amor. E ele faz. Mas, no entanto, o designer, quando falo agora em designer, quero falar em artista, em artesão mesmo. Sim. Gerar conteúdo novo, gerar ideias novas que interpretem a cultura no presente. Isso. O AI não consegue fazer. Exatamente. Não consegue, porque não consegue acompanhar a linguística e a exemplo, cultura atual. Uma ideia, só consegue eu estava, antes de vir para aqui, estava a pensar. A saudade foi uma palavra criada, que é muito associada à cultura portuguesa e tal, e está relacionado com um sentimento muito específico, não é? E acho que até não existe outra linguagem que tenha a palavra saudade. Exatamente. Que queira... O gajo que inventou a palavra, estás a ver? Ele estava com uma compreensão absoluta do presente, de um sentimento específico, entendes? E de alguma forma ele lembrou-se de criar aquela palavra. Estás a perceber? Ou seja, foi através quase de uma interpretação emocional e de sentimentos de uma determinada época, com determinadas condições, que fez... Não existe uma palavra. Alguém pensou que não existia uma palavra para aquele sentimento e para aquele conjunto de emoções. Sim. E então, e mais interessante ainda, que é esse ser humano, alguma coisa o deslumbrou, no sentido de que faz sentido que isto exista. E ainda não existe. E isso eu acho que isso vai sobrar para nós. Sim, neste momento, do que eu conheço, ainda não existe assim... algo que faça esse género. No entanto, temos ferramentas como o Generative AI que já começam a gerar casos hipotéticos para prever situações no futuro. Okay? Por exemplo, imagina, tu podes treinar um modelo de condução autónoma baseado naquilo que ele vê, mas também podes enriquecer esse modelo através de ferramentas Gen AI em que tu vais na estrada e diz assim, ele vê uma criança no passeio. E o carro, se a criança se atravessar, o carro sabe que tem que parar, está a prever e não sei o quê, faz os cálculos e pá. Mas enquanto ela está no passeio, tu podes estar a preparar o teu modelo para se a criança correr rápido, se correr lento, se atirar uma bola, se passar o teu carro. Isso ainda não aconteceu. Mas o teu carro, ou o teu modelo que controla o teu carro, já pode estar a ser pré-treinado para essas situações, para logo saber como reagir e não ter que reagir na hora. Não é? E isso pode otimizar muitos processos. Sim. Quase que chega ao ponto de duas tecnologias diferentes. E eu ponho a minha condução autónoma e para a minha condução autónoma funcionar, eu tenho que andar com o meu carro e pelas ruas a treiná-lo. E depois existe outra solução em que eu posso, sem conduzir o meu carro, gerar casos hipotéticos, treiná-lo em casos hipotéticos e ele, quando chega à estrada, já vai mais preparado do que não tem nada. Certo. Então, eu não sei até que ponto é que daqui a uns anos nós podemos estar a ver a gerar a própria máquina, estar a gerar cultura que só a máquina entende. Percebes? Da mesma maneira que eu gero um texto ou uma imagem ou uma coisa que te faz rir a ti, já percebi. E alguém que esteja, sei lá, noutra cultura diferente
Japão não entende o que é que a gente está a falar. Imagina uma A cena. máquina pode chegar a um ponto de gerar algo assim. Isto é super fascinante. O que estás a dizer é do género. A máquina conseguir construir uma linguagem para ela própria se pensar sobre o assunto e mais ninguém entende. Exatamente. Eu não sei até que ponto, mas eu acho que estamos a falar muitos anos. Eu acho que estamos a falar muitos anos aqui para a frente, mas cada vez as coisas também são mais rápidas, não é? Não estamos a falar há muitos anos, não é? A Google teve de desligar 2 máquinas que falavam sozinhas e ninguém sabia o que é que elas estavam a dizer. Estás a ver? Estás a ver? É este ponto. É este ponto. Mas deixem dizer, entrar aqui num tópico que também está um bocadinho relacionado com a saudade, que é o tópico que até me assusta mais, que é nós enquanto sociedade. Nós vivemos num mundo cada vez mais isolado, por vários fatores, seja o tecnológico, pelo número de densidade populacional nas cidades também. Mas, uma vez que o AI vai ser a resposta para tudo, os devs não precisam de designers para trabalhar, eu posso falar com uma máquina, ela diz-me qual vai ser a necessidade das próximas gerações de ter que socializar com alguém se têm uma máquina que é um super deus. Primeiro, estás a assumir muita coisa. Eu acho que dificilmente a máquina será um deus e eu acho que dificilmente a máquina será um super deus. E portanto, não sei. Cuidado com essa lógica, porque nós há uns anos atrás também não olhámos para as coisas que olhamos hoje e dizíamos que é possível alguma coisa gerar imagens tão bem como gera, ou fazer textos com contexto tão bem como gera. Percebes? Ou seja, nós podemos chegar a um ponto em que isso até realmente aconteça. Não digo no conceito de super Deus, mas seja aquela ferramenta que tudo sabe, tudo resolve e tudo tem. Não é? E então para a cena do Francisco, para a questão do Francisco, tu consegues quase ser sozinho. Não é? Olha, eu dou-te um exemplo. Eu não percebo absolutamente nada de Python. Comecei a trabalhar com Python há 2 semanas. Eu não tenho ninguém para me ensinar a minha beira. No entanto, tudo o que eu aprendi, não vi documentação, tinha uma janela de chat GPT aberto e era assim: boas práticas de Python. Pá, comecei a ver, comecei a fazer código, deu-me erros, perguntei, corrigiu, não sei o que é isto. É melhor usar este import em vez daquele. Porquê? Porque este foi deprecated na data não sei o que. Ótimo. Todo este conhecimento sénior, que podia ser alguém que eu estaria numa equipa sénior que me ajudasse, ou alguém que eu fosse consultar noutra equipa, eu estava a conseguir fazê-lo sozinho. Sim, mas o Francisco estava aqui a falar de socializar, não é? Pronto, na socializar, ou seja, numa equipa. Não é só numa equipa, em tudo na vida. Pronto, sim, mas estava a falar no contexto da equipa. Na equipa tu já não precisas interagir com ninguém. Até certo ponto, não é? No entanto, existe a necessidade do ser humano de socializar. Exato. Mas tu chegas a um ponto em que eu já tive, não vou dizer que tive conversas interessantes, porque não as tive, mas eu já consegui perder mais tempo a fazer no chat GPT a falar sobre motas, a perguntar questões e a comparar e não sei o quê, coisas que eu não conhecia ninguém que tivesse aquele domínio de conhecimento. Eu não tinha ninguém para falar sobre isso. Mas nunca sentiste empatia? Nunca senti empatia. Nunca sentiste que ele foi empático contigo? Pronto, nunca sentiste que ele teve um ato de amor contigo? Nada. E essa necessidade de socializar existe. Mas quando estás à procura de conhecimento, informação, debater, perguntar porquê, Mas isso também são as relações mais supérfluas. Mas são relações que podem passar a desaparecer e só ficas com as outras, não é? Se calhar só vão sobrar as boas. E então é a resposta. Mas repara, a necessidade que o ser humano tem de socializar, eu pelo menos acredito nisso. Eu acredito que a necessidade que nós temos de socializar tem muito mais a ver com um preenchimento espiritual, estás a perceber, e emocional, do que propriamente até uma troca de informações ou relações estratégicas. Sim, e neurologicamente também o contacto físico com alguém é superior. Mas eu estou a dizer, nas próximas gerações, onde tu vais ter uma máquina que te conhece perfeitamente, sabe quem tu és, o que é que tu precisas, porque é que haverias de falar com alguém se ele te pode agradar tudo? Pode simular empatia. Está-te a medir a tua frequência cardíaca, sabe como é que tu estás, se estás triste, se estás contente, se não estás, e gera-te um mundo. Porque é que é interessante? Primeiro porque eu gosto muito, por exemplo, de me apresentar a outras pessoas. Eu acho o processo de conhecer alguém absolutamente interessante. Tipo, saber que eu sou desconhecido para outra pessoa ser desconhecida para mim.
É claro que tu podes dizer, está bem, então geras uma máquina do zero para ela te conhecer novamente. Pode ser. E é como é que tu sabes que é uma máquina, não é? Como é que tu sabes que é uma máquina? Tu podes estar a falar num chat, a pensar que estás a falar com alguém, Sim. e pode ser uma máquina. Mas, por exemplo, para mim... E, no entanto, pode ser considerado a ser interessante. Eu refuto bastante isso. Por exemplo, eu não estou... Eu estou-me a imaginar... quando é que eu... Quando vocês estão assim, a fazer estas perguntas, estou a imaginar quando é que eu vou preferir estar em casa a falar com um chat do que estar com pessoas. Pá... E é difícil. Mas eu sou uma pessoa também bastante de interações físicas com os outros, percebes? Só por causa disso, então, percebes? Já precisava de um ser humano. Ok, então... Podemos dizer, mas podemos criar uma máquina que seja um ser humano. Exatamente parecido. Pá, tem que me iludir. Sim. Mas Tem que me iludir suficientemente. Mas vai ser sempre só um, não é? Tu falaste aqui de uma coisa interessante que é o preenchimento pessoal. Certo. Preenchimento pessoal. Podemos falar de imensas coisas. As redes sociais, de certa forma, dão algum preenchimento pessoal. Tu pões uma imagem e muita gente diz gostei da tua fotografia, és um excelente fotógrafo e não sei o quê, e tu preenches-te. Certo. Tu recebeste empatia, recebeste amor. Neste momento tens modelos e bots que percorrem a net a fazer comentários desse género. Que conseguem analisar a tua imagem. Tens muitos neste momento que estão a decorrer que não analisam nada e põem comentários básicos. Põem likes, comentam, amazing, beautiful, não sei o quê, continua, estás fixe. Não é? Mas para muita gente isto já é preenchimento pessoal. Certo. Então, agora imagina, tu tens uma rede social aberta que não tem qualquer controle se a pessoa que está do outro lado é máquina ou pessoa. A entidade que está do outro lado. E ele consegue olhar para a tua imagem, tiraste uma fotografia à Avenida da República. E ele diz assim, pá, excelente fotografia da Avenida da República, nunca tinha visto este enquadramento, grande foto, contraste está top, parabéns, Paulo. Tu não sabes quem é que está do outro lado. E, no entanto, isto pode trazer gratificação e preenchimento pessoal. Pronto. Então redes sociais. Vou tentar contrapor outra vez. Bom. Tu com uma máquina, tu nunca vais sentir a satisfação de dar alguma coisa a um ser humano. A satisfação que tu tens quando sentes que estás a ajudar um ser humano, que estás a oferecer alguma coisa, que lhe estás a dar amor, que lhe estás a dar empatia. Sim, mas tu estás a receber algo que tu não sabes. Ok, tu estou a interagir com alguém que eu não consigo decidir. Alguém está a interagir contigo. Tu fizeste uma fotografia, tiraste uma foto e publicaste. Recebeste 100 comentários. Isto pode atingir este ponto. Recebeste 100 comentários. Certo. Comentários bons, espetaculares, e todos foram gerados artificialmente. Pronto, então é assim. Até que ponto é que tu consegues... Até que ponto é útil? Eu, por exemplo, a experiência que eu tenho nas redes sociais é que eu já decidi isso. Para mim, para mim, uma relação de amizade tem que ter necessariamente isto, presença física. Presença. Okay. Eu não consigo estabelecer relações de amizade no digital. Mas isso sou eu. Portanto, para mim isso já está resolvido. Agora, mas podemos chegar a um ponto em que existam seres humanos, não é? Que tu não consigas decidir, por exemplo, pela presença, não é? Podemos chegar a esse ponto. Podemos. Tu não consigas decidir. E, portanto, e aí estamos num mundo em que, efetivamente, a inteligência artificial já nos está a enganar. Tu já não sabes se é um ser humano ou não. E a rede social fica inútil. Agora, não é? Talvez já não está. Talvez nós estejamos numa sociedade em que estamos tão alienados por tanta coisa. Gosto da palavra alienar para descrever muito daquilo que se passa. Estamos tão alienados com informação, com redes digitais, com redes sociais e a digitalização das pessoas, não é? Porque nós agora começamos a criar assim o Meta Paulo e o Meta Rui nas redes sociais e, portanto, isso faz com que nós também estejamos no momento certo para acreditar que possam existir robôs que nos consigam enganar. Sim. Eu tenho uma perspectiva muito positiva sobre a inteligência artificial. Eu acho que quando a inteligência artificial nos começar a resolver muitas das nossas coisas, nós vamos começar, vai haver uma altura em que nós vamos ficar muito aborrecidos e para nos salvar, para a gente nos salvar desse aborrecimento, porque nós neste momento estamos numa altura em que procuramos dopamina na resolução. Certo? Quando a inteligência artificial nos der, nos retirar essa dopamina da resolução, porque ela é que vai resolver, nós vamos ter que encontrar dopamina no sentido da vida. Nós vamos dizer assim, ok, eu tenho tudo resolvido,
Então como é que eu vou ser feliz? Qual é o sentido que eu vou dar à minha existência? Achas que vamos voltar fazer um back to basics, voltar ao básico? E Voltar ao básico. E voltar a encontrar as pessoas na rua, de socializar mais em pessoa, partilhar mais em pessoa, porque tudo o resto está a ser resolvido e nós somos mais humanos outra vez. Exatamente. E este período de transição humano-máquina. Eu acho que a gente vai precisar de chegar aí para a gente se salvar a nós próprios. Eu até acredito. Quer dizer assim, ok, o que é que me resta agora? Resta-me ser humano. Pois. Porque tudo que é máquina, tudo aquilo que eu mecanizei e fiz de processo e tive que resolver como se fosse uma máquina, eu já não preciso de fazer. Portanto, o sentido da minha vida já não é ser uma máquina, é ser humano. Estás a perceber? Sim, isto que eu estava a falar das questões das redes sociais era para ir para esse sentido. Sim. A rede social deixa de ser útil, deixa de ser social, porque está populada por coisas sem vida que comentam um engagement que não existe. Mas repara, é justo, porque se existisse humanidade nas redes sociais, humanidade neste estado puro que eu estou a tentar aqui conjecturar, e nós também, não é? Se existisse essa humanidade, o AI não empestava. Não empestava, não. O AI não ia para lá. Mas agora, como o pessoal se escraviza na rede social e se torna uma máquina de likes e não sei o quê, ok, então é fácil fazer uma máquina. Toma lá, sim, e fazem. E depois há serviços que as pessoas até pagam para fazer crescer as redes sociais delas, baseadas em serviços de comentários vazios, não é? Exato. Sem sentimento nenhum. E de repente temos uma indústria que diz assim: eu quero fazer publicidade, vou fazer publicidade com aquela pessoa, qual é que é o engagement na tua página? Eu tenho 100 mil pessoas por mês. Mas são mesmo 100 mil pessoas, não é? Não será 50% bots ou 60% bots? Que serviço é que anda a pagar? E de repente, aquilo que tu falaste há bocado, perceber e entender aquilo que o algoritmo nos dá. De repente tu começas a olhar para os comentários e começas a perceber padrões. Porque estes modelos não estão tão bons quanto isso que nos consigam enganar. E tu começas a perceber, isto é tudo bots que estão a comentar. E vais ver essas contas e vês que essas contas não seguem ninguém, ou seguem poucas pessoas, ou seguem toda a gente, e começas a ver padrões daquilo é bots. E sabe o que vai ser engraçado? É que o pessoal que já tem atitude de bot vai ser ainda mais bot. Estás a perceber? Porque o que é que acontece? Quando começarem os bots a aparecer, não é? Tu és como um bot. Estás a perceber? Agora, o gajo que vai estar nas redes sociais e escrever alguma coisa especial, alguma coisa humana que sinta profundamente e queira passar uma mensagem útil, e esse vai sempre se destacar. Não é? Voltamos àquele conteúdo bom, da cultura presente, da interpretação presente, quase como um livro, não é? Por exemplo, tu gostas muito da parte da filosofia e pensamentos filosóficos, não é? Ainda é difícil. Ainda é difícil. Para a máquina gerar, a máquina não consegue, não é? Sim. Parte mesmo de nós ainda. E então esse interpretar e isso ainda vai ser esse conteúdo mais puro, ainda vai ser aquilo que se possa destacar. Mas eu acho, e aqui também para fazer só um remate, eu acho que as redes sociais que continuam a existir da maneira que existem com estas novas ferramentas, aquilo é completamente inútil, não gera absolutamente nada e as pessoas acho que vão voltar mesmo ao básico. E eu não é que esteja a fazer uma tendência de voltar ao básico, mas eu não tenho redes sociais neste momento. Sim. Para além do LinkedIn. Até mesmo porque não sentia qualquer gratificação daquilo. Nunca procurei. Um gajo que aquilo, tanta gente a publicar coisas e depois agora tens modelos que geram conteúdo aleatório, baseado em alguns contextos, assim, gera-me 200 artigos sobre isto. E ele gera, tu automatizas a publicação, tens um site a correr, parece que alguém está a publicar, o conteúdo não diz nada, diz mais do mesmo, então as pessoas estão a seguir aquilo. E porquê é que aconteceu isso? Triste. Porque essa pessoa não se humanizou profundamente. Porque ela, se quisesse humanizar profundamente, ela não ia automatizar aquilo que ela quer criar. E agora, um exemplo que eu estava aqui a ter uma imagem, não sei porque é que isto me veio, eu acho que isto veio para partilhar com vocês. Eu acho que o Rui até se vai identificar. Que é, fazeres um churrasco lá em casa. Há pessoas que, quando fazes um churrasco lá em casa, não é? Há pessoas que jamais criam um churrasco automatizado. Certo. Porquê? Porque aquela coisa de fazer um churrasco é humano. Estás a ver? Eu é que estou a fazer o churrasco para as pessoas. Estás a perceber? Existe ali humanidade, existe ali sentimento, existe ali partilha e eu quero fazer para eu dar. Até quando tentas automatizar. Mas quando tentas automatizar, que é, por exemplo, ir buscar fora, não tenho o mesmo sentimento. Não tem. Só a cena de fazer as brasas, aquilo correr mal, ou alguém dizer, não vais fazer isso. Exato. Vira a carne agora. Deixa estar assim, é que sei. Essas interações, essa discussão, é isso que realmente humaniza.
De repente, quando otimizarmos ou automatizarmos, vamos buscar fora, né? Por exemplo, imagina que encomendavas um catering, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. As pessoas socializam, está-se bem, não é? Mas o sentimento é outro. Eu só estou a dizer que existe um sentimento no tu preparares o churrasco para os teus amigos e seres tu a fazer o frango, não é? E os bifes. Estás a perceber? Que muita gente não substitui aquilo por nada. Não. Às vezes até pensa assim, mas nem está a aproveitar a festa, nem está com as pessoas, mas quer aquilo, aquele sentimento que ele quer. E portanto isso, a inteligência artificial não é da máquina, meus queridos. Vocês vão voltar ao básico. Vamos Estar voltar mais ao com as pessoas. E acho que podemos acabar assim, não é? Com o churrasco. Também pode ser. Não, mas no sentido em que quem nos está a ouvir, que reflita e que fale connosco, pode usar as redes sociais, nós não temos votos, por isso deixarem lá comentários são bem-vindos. Tentaremos responder individualmente, sem automatismo. Exatamente. Muito humanos. Mas que este episódio também vos permita, a quem está a ouvir, de refletir sobre estes pontos, não é? Claro. E de falar connosco, porque se o meu pânico é este isolamento social, acho que as pessoas devem falar mesmo umas com as outras. Claro que sim. E é isso. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rui. Obrigado a Foi um todos. prazer. E obrigado a quem nos está a ouvir. Até à próxima.